Olá, estamos começando mais um programa Café com Deus. Nós estamos aqui buscando a presença do Senhor para falarmos um pouco, contextualizarmos dentro da história, né, a questão de Apocalipse, né, Marquinhos? Não é fácil, não. Mas antes de mais nada, queria deixar aqui um abraço a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado pela sua audiência, é um prazer, uma alegria, uma honra poder estar falando com você todos esses dias. Sim. Marquinhos, muito já são bom. quase 4 anos. É verdade. 4 anos de programa, quase? Poxa, Quase que 4 bênção, anos. Hein? Graças a Deus. Nossa, muito bom. A misericórdia do Senhor para nós, né? Que bom. E estamos falando aqui, agora começamos falando um pouquinho sobre Pérgamo, mas nem deu, vi que já estávamos avançados no tempo ontem. E agora vamos iniciar. Então, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Então, Pérgamo, casamento a mais. Um casamento a mais. Ou seja, a igreja foi aparelhada pelo Estado. Quando isso aconteceu? Historicamente, isso aconteceu com a conversão, né, que não se sabe exatamente se foi uma conversão mesmo, de Constantino. Por volta do ano 70? Não, por volta do ano 350 da era cristã. Ah, sim. Foi o período, assim, das três, foi o período em que Esmirna passou muito sofrimento, por muito tempo. E depois, quando o diabo viu que não adiantava matar cristão, que brotava igual bambu, ele falou, não, peraí. Não podemos com eles. Vamos nos aliar, porque senão, aí veio Pérgamo, não é? É verdade. E aí começou, então, nessa época, as pessoas começaram a receber, Marquinhos, indulgências por serem cristãos, aquele que se intitulava cristão, né? O imperador instituiu o cristianismo como a religião oficial do império. Então, foi por isso que eu digo que a igreja foi aparelhada pelo Estado. Quer dizer, ela foi acoplada ao Estado. Isso é uma manobra, na verdade. Manobra, né? Esse acoplamento da igreja ao Estado. E depois nós vamos ver para frente acontece o inverso. Mas vamos, né, nos colocar aqui. Aí ele diz assim, que eu queria colocar bastante forte aqui, ele fala assim, ó, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás e que conservas o teu nome, o meu nome, não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quer dizer, Antipas aqui, na verdade, é um homem coletivo, né? Não é uma pessoa simplesmente, né? É um homem coletivo. É um homem coletivo que era antipático a todas, por isso Antipas, antipático a toda aquela situação de mistura, né? Uma mistura muito severa, muito grande, uma bagunça. Ninguém sabia mais, né? Se em Éfeso havia a perda do primeiro amor, imagine aqui em Pérgamo, isso aqui tudo misturado. Então, era difícil essa época, né? Aí ele continua falando, olha, coisa aqui. Tem todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Essa palavra, isso aqui nós vamos ver uma palavra semelhante a essa em Tiatira também. Né? Balaque, nós sabemos que Balaão era um profeta alugado. Um profeta, né? Alugado, era um mercenário. Mercenário. Profetizava por aluguel. Cobrava. E Balaque era aquele que pagava o aluguel para amaldiçoar Israel e para fazer a bagunça toda, né? De comer coisas sacrificadas aos ídolos e várias coisas, praticar prostituição, né? Agora, e aqui também, veja que ele, no 15 ele fala assim, outros sim, quer dizer, é verdade também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Nós não tivemos tempo de falar sobre a doutrina dos nicolaítas, né? Na verdade, Nico é sobre, estar sobre, né? Ou vencer, e Lau é povo. Então já havia aqui uma classe que queria estar sobre ou povo. Subjugar, vencer o povo. Que povo era esse? O povo que estava se agregando, né? Nessa mistura toda, o povo se agregava, então havia necessidade de ter uma classe mais alta. E até com base no Velho Testamento, né? Porque lá havia a tribo de Levi, mas deveriam entender que a tribo de Levi só foi a tribo que
separada para o sacerdócio por causa de uma rebelião do povo de Israel. Porque o povo de Israel, todo ele era para ser reino e sacerdote. Assim como nós vimos lá no começo de Apocalipse, também é a mesma coisa. No capítulo 1, reino e sacerdotes. Então, não podemos contentar com menos. Nós somos menos, nós somos reino e sacerdotes. Sim. Mas aqui nós vemos a doutrina dos nicolaítas, que posteriormente é a base de Tiatira. Sim. Né? Agora a igreja em Pérgamo, Enio, olha que coisa, como que pode falar de uma igreja que tem o trono de Satanás? Pois é. Como que ninguém percebe isso? Ou seja, é sutil, não é um trono visível, que o capeta está sentado lá sobre a igreja. Ninguém consegue perceber isso. Exato. Né? No contexto histórico aqui, por o cristianismo se tornar a religião oficial do império, foram oferecidos vários benefícios aos irmãos. Olha, em troca de sofrimento e perseguição, eu te dou propriedades. Eu vou agora, o Estado te protege. Né? Agora nós vamos ter o exército aqui da igreja. Olha que coisa boa, aparente. Mas isso aqui é uma instituição do trono de Satanás. Porque o imperador aqui, eu imagino que ele não queria de fato se converter. Não. A única coisa que ele não queria era perder o controle do povo. Exatamente. Né? Tanto que aqui vai redundar aí na doutrina dos nicolaítas, ou seja, sobre o povo. E isso aqui, Enio, nós podemos facilmente viver na nossa experiência cristã, individual e principalmente coletivo. E principalmente coletivo. A igreja em Pérgamo, Jesus, no ministério dele, ele falou algumas parábolas. Ele falou uma parábola muito interessante que está totalmente relacionada com a igreja em Pérgamo. Em Mateus 13, Jesus conta uma parábola de um grão de mostarda, que é a menor das hortaliças. Ele é plantado. O que você espera quando você planta um grão de tomate? Tomate. Um tomate. Normal, né? Tomate normal. O que você espera quando você planta uma cenoura? Cenoura. Sim. Da mesma forma, uma mostarda. No entanto, Jesus fala que nasceu uma árvore grande, muito grande. Isso não tem nada a ver com uma mostarda. Isso, então, é uma situação anormal. Sim. Anormal. E ela ficou tão grande que as aves vieram e fizeram um ninho sobre ela. Olha, eu já ouvi muitas interpretações sobre isso. Também já. No meio do povo de Deus dizer que a igreja está crescendo. Mas olha, então se fosse um crescimento saudável, Jesus falava, olha, foi plantada uma árvore e cresceu uma árvore. Mas é anormal. Então aqui em Pérgamo nós vemos um crescimento anormal da igreja. A igreja agora não estava crescendo por causa do Senhor, mas por causa dos benefícios. Por causa dos benefícios que o império dava para as pessoas. Aí Jesus fala que as aves vieram, fizeram ninhos, ou seja, os demônios ali sobre... Então, Enio, a gente precisa ver se nós estamos vivendo isso hoje. A que preço nós queremos muitas pessoas, a que preço nós queremos encher, talvez você é um líder, a que preço talvez você quer encher a sua igreja. Olha, uma coisa nós não podemos, nós temos que amar as pessoas e levar o Senhor para todas elas. Sim. Mas nós nunca jamais podemos negociar a palavra de Deus. Amém, é verdade. Isso nós não podemos. Isso mesmo. É interessante o que você está mostrando aqui, falando sobre o individual e o coletivo, né? Tanto no individual e no coletivo, nós temos uma coisa interessante. Veja no individual aqui, ó. Ao vencedor está em 17. No 17, falando sobre Pérgamo, né? Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido. Bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Isso indica o quê? Intimidade pessoal com o Senhor. O maná escondido, né? Aquilo que é o alimento espiritual, individual para cada um. E essa pedrinha, veja, nós éramos barro e fomos transformados em pedras de edificação. Sim. Não é? Essa pedrinha branca, porque não são uns grãozinhos de pedra, pedrinhas brancas, né? Branca por quê? Porque é puro. Sim. Não é? E um novo nome. Qual é esse nome? Ninguém conhece, só aquele que recebe. É verdade. Só aquele que tem intimidade com o Senhor é que vai saber aquele nome que está sendo chamado. Então, isso mostra o seguinte, meu amigo, minha amiga, nós devemos sair da situação de aglomeração, da situação de eventos, mega eventos, né? E aparentemente é muito bonito, bom. Muito bom. E eu creio que o Senhor está salvando muitas pessoas nesses eventos. Nós estamos aqui criticando os eventos. Eu creio que Deus está salvando muitas pessoas nesses eventos.
Mas eu quero dizer o seguinte, que não há substância, não há intimidade com o Senhor por causa da magnitude desses eventos. É claro que Deus ceifa onde Ele não plantou. Sim, claro. Às vezes o plantio do homem com um evento, um mega evento, é para uma coisa. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, vai trazer para si aqueles que de coração puro vieram e depois vai julgar a obra daquele que fez o negócio com madeira, feno e palha. Sim. Então, essa que é a questão, né? Então, nós temos que preservar, né? O Senhor quer que nós preservemos essa intimidade. E aqui, Marquinhos, vamos falar logo em seguida sobre Tiatira, que Pérgamo, aliás, Pérgamo, na verdade, é o embrião, do que vai ser Tiatira. Do que vai ser Tiatira. O embrião, quer dizer, todas as coisas estavam ali latentes e crescendo e se desenvolvendo, e só historicamente, entre, vamos chamar, entre Pérgamo e Tiatira, dentro da história, nós temos mais ou menos uns 250, 300 anos de diferença. Não é? Então foi o tempo suficiente para que aquilo que era uma doutrina lá no início passou a ser um testemunho depois. Um testemunho. Começaram aliás, aquilo que era um testemunho lá no início passou a se tornar uma doutrina, ou seja, já havia pessoas falando sobre aquele assunto, falando sobre aquelas pessoas, aqueles clérigos que já estavam renomados. Sim. Né? Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Você que está precisando comprar, vender ou alugar seu imóvel, procure a Imóvel Imóveis. Aqui você encontra uma equipe treinada e com experiência no ramo imobiliário que irá cuidar dos seus negócios com muito carinho e honestidade. Venha tomar um cafezinho conosco. Será uma grande satisfação. Nosso escritório fica no coração da cidade, Rua São Paulo, bem ao lado da Caixa Econômica Federal. Estamos de volta, esse é o segundo bloco do seu programa Café com Deus. Nós estamos aqui tentando, né, Marquinhos, contextualizar as igrejas, né? Dentro da visão daquilo que Deus tem nos preparado, mostrado, né? E aqui nós vamos falar agora sobre a igreja em Tiatira, que já não é mais aqui o embrião que era Pérgamo. Aqui já a igreja está formada, vamos dizer assim, né? Então ele falou assim, essas coisas diz o Filho de Deus. Não é o menino Jesus, meu amigo, minha amiga. É o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Filho de Deus. Não é? É o Filho de Deus. Ou seja, aquele que tem a autoridade. Se você ler João 5,18, você vai ver quem é o Filho de Deus. Lá em 5,18, os judeus queriam pegar em pedras, Marquinhos. Ele falou, mas por que vocês querem me apedrejar agora? Ele falou, não, porque tu te fazes Deus a ti mesmo, dizendo que és filho de Deus. Quer dizer, que na mente do israelita, do povo de Israel, daquelas pessoas, daqueles fariseus, os escribas, ser um filho de Deus é equivalente a ser igual a Deus. Então é isso que ele... Né? Que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido, ou seja, ele passou por toda a aprovação. Jesus passou. E foi aprovado 100%. Né? Aí depois conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, e a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Você quer comentar um pouquinho sobre essa questão? Vai para o 20. Sim. Que a gente... Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Aquilo que era uma prática em Pérgamo, está sacramentado iniciada agora. Aqui já é algo doutrinariamente, é para fazer dessa maneira. Exatamente. E está sacramentado em Tiatira, e o versículo 20 é muito interessante, que fala que os de Tiatira toleravam essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, mas da parte de Deus ela não tem nada a ver, e ainda ensina e seduz os servos a praticarem prostituição, coisas sacrificadas a ídolos.
essa igreja em Tiatira também, Jesus fala uma parábola também. Sim, Mateus 13 também Mateus tem uma parábola, 13, que é a ele fala, mulher que... mulher esconde uma porção de fermento em 3 medidas de farinha. Sim. Essas 3 medidas de farinha representam Jesus, Sim. como o nosso pão da vida, Sim. como o Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Amém. triuno, né? E o fermento, ele é escondido ali. Quando você come um pão, você não vê o fermento. Não sei. Não. Você não sente o sabor do fermento. Você não sente o cheiro dele. Só vi que o pão fica mais airado, né? Mais airado. Mais fácil de comer. Mais fácil de comer, né? Mas aqui, esse fermento, ele na verdade, ele estragou a massa. Sim. Ele levedou a massa. Uhum. O fermento, ele dá o quê? Ele dá volume. Só isso. É o volume que nós vimos aqui na igreja em Pérgamo. Sim. A árvore que cresceu. O fermento, ele serve para dar volume. Só para isso. Ele não serve para sustentar. Uhum. Né? E esse volume e esse fermento não é o que o Senhor quer. É verdade. Assim, o que nós vemos é que essa mulher Jezabel que se declara profetiza, na verdade, essa mulher Jezabel, ela criou diversas doutrinas. Uhum. Doutrinas sobre guardar dias assados, Uhum. guardar dias assim, sacrificar para dias assados, né? Sacrificar a ídolos. Foram doutrinas que foram sendo criadas, né? Principalmente, se você tiver a Barça na sua casa, meu amigo, você procura lá essa questão dessas doutrinas, dessa mulher Jezabel, você vai achar isso lá, no índice você vai achar, e você vai ver lá que mais ou menos no ano 600 é que se começaram tratados dessas doutrinas que não são consideradas por Deus satisfatórias, são doutrinas de prostituição, na verdade, de pessoas que praticam outras coisas, né? Que não tem... O que é a prostituição espiritual? É quando você tem Deus, mas tem vários outros alvos, várias outras coisas, tentando várias outras maneiras de se achegar àquele que falou, que é o caminho, a verdade e a vida. Foi assim que o Senhor falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essas doutrinas foram criadas. Não, você invoca aquele ali, que aquele vai chegar até a outra, que a outra vai chegar até ele, que a outra... fazendo uma porção de caminhos que Deus não determinou para o seu povo, pelo contrário. Mas, por outro lado, uma coisa é conhecer essas coisas profundas de Satanás. Outra coisa é o povo de Deus, aquele povo que ama o Senhor, aquele povo que às vezes pode estar até enganado ali, se deixando enganar por muitas coisas, mas ama o Senhor. Sim. Aí ele coloca justamente isso, não é? Aqui, olha lá, no final ele fala: digo todavia a vós outros, aos demais de Tiatira, quantos não têm essa doutrina, né? Que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Tão somente. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá. Aí fala assim: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Sim. Então, é num momento difícil. Momento difícil. A estrela da manhã, nós já falamos em programas anteriores. Essa estrela da manhã, ela começa a aparecer 3h30, 4 horas da manhã, no momento mais escuro. Ela aparece. E um pouco antes de amanhecer, já está claro, o sol não saiu, só temos a estrela da manhã. A estrela d'alva. A estrela d'alva. Né? Que é a estrela da alva. Da alva. Né? Sim. Bom, aí depois nós vamos, já né, dentro desse contexto, nós vamos para a igreja em Sardes. Sim. Então, seguindo essa linha, né? Nós temos Éfeso, desejável, porém abandonou o primeiro amor. Temos Esmirna aqui, aquelas pessoas que morriam pelo Senhor. Depois Pérgamo, que houve uma mistura. Uma mistura, né? A mais... Tiatira se consolidou a mistura, mais ainda, mais forte ainda. E aí agora nós temos Sardes, que Sardes não tinha aquela mistura consolidada de Tiatira, mas tinha muitas coisas havia ali que precisavam morrer. Sim. Sardes, vamos dizer assim, é a religião
cristã hoje, na sua mistura em muitas coisas, que tem nome de que vive por quê? Porque tem Jesus como Senhor e Salvador. Sim. E por que está morto? Porque importou de Tiatira, que importou de Pérgamo, que importou lá de Babilônia, muitas coisas que Deus não concorda. Importou, né? Trouxe. E adequou, se adequaram a essas coisas, porque a gente vê em Tiatira coisas a ídolos e prostituição, e Sardes tem algumas dessas coisas, mas um pouco adequadas, né? Com a cara um pouco mais espiritualizada. Exatamente, com uma restauração que não foi completa. Sim. Né? Sardes quer dizer exatamente isso, né? Sardes quer dizer restauração ou remanescente. E Tiatira quer dizer... Tiatira quer dizer sacrifício de perfume ou torre alta. Essa que é a torre alta. Ah, sim, torre alta. Torre alta ou sacrifício de perfume. Tá? Né, aquela religião muito cheia de incenso, muito sacrifício de perfumes, quer dizer. Sim, né? é verdade. Agora, Sardes é restauração ou remanescente. Aí ele diz assim, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Essa palavra íntegras não quer dizer integridade moral. É como se eu lesse assim, porque não tem achado completas as tuas obras na presença do meu Deus. Então, não é que não achou íntegra no sentido moral, mas não achou completo. Por quê? Houve a salvação pela fé, houve muitos, né, através de Lutero, muitas coisas foram preciosas, mas aqui a igreja em muitos países, ela continuou aparelhada ao Estado. Aparelhada. Em Tiatira, o Estado, né, a igreja aparelhou os estados. O Estado foi aparelhado pela igreja. Agora aqui não, aqui ainda muita coisa ficou, faltava morrer. Tinha um remanescente que precisava ser liquidado e não foi. Então, meu amigo, nós estamos, né, nessa situação, vamos depois ver um pouquinho sobre Filadélfia, vamos ver um pouco sobre Laodiceia, que é a era, na verdade, que nós estamos, né? Essa era difícil, mas em tudo isso, em todos esses momentos, o Senhor está em busca de um vencedor. De um vencedor. Né? Um homem coletivo que pode vencer essa era. E para nós vencermos, nós precisamos primeiro identificar. Sim. Identificar, olha, nós falamos de Sardes, Tiatira, nós podemos estar vivendo cada uma dessas situações. Sim. Eu posso estar vivendo, por exemplo, uma situação de Tiatira. Sem dúvida. Um ídolo não é necessariamente alguma imagem, mas é algum pensamento, qualquer coisa que tome o lugar do Senhor pode ser um ídolo, né? E nós precisamos buscar do Senhor, na verdade, luz. Ele precisa nos iluminar. Amém. Marco, fazer uma oração para o nosso amigo lá de casa. Senhor Jesus, Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ilumine. Senhor, venha nos iluminar. Amém. Senhor, nosso coração precisa, Senhor, ser aberto. Aleluia. Nossos olhos espirituais precisam ser abertos para nós vermos, Senhor, aonde nós estamos, ver a nossa real condição e situação. Amém. Senhor, neste momento agora, nós buscamos a Tua presença. Sim, Senhor, nos achegamos confiadamente ao Senhor. Amém. E nos abrimos ao Senhor. Aleluia. Cremos que o Senhor vai nos iluminar. Sim. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, fique na paz do Senhor e até amanhã.